Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Biologia Molecular. Hoje a gente vai trabalhar a unidade 2 da apostila de vocês, então eu peço que, após vocês assistirem essa videoaula, que vocês acompanhem todo o material teórico que foi disponibilizado na pasta de materiais complementares para ajudar vocês a fixar melhor o conteúdo que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Tá? Lembre-se que é uma aula curta, então tem muitos detalhes que eles vão estar melhor descritos na apostila de vocês. Bom, na aula de hoje, nós vamos trabalhar um processo importantíssimo que é abordado na biologia molecular, que é chamado de replicação do DNA. O que é a replicação do DNA? A replicação do DNA é o processo no qual a molécula de DNA que está presente na célula, ela vai sofrer uma duplicação, ou seja, uma cópia dessa molécula de DNA. Então, se a célula ela tem um único cromossomo, por exemplo, as bactérias que apresentam apenas um cromossomo circular, que é o cromossomo bacteriano, toda vez que aquela célula se dividir, ela vai precisar, antes de sofrer o processo de divisão celular, de reprodução daquela bactéria, de duplicar o seu material genético para que depois esse material genético seja repartido para as duas novas células que serão formadas. Então, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? De forma bem simplificada e bem didática. Nós vamos trabalhar qual é o conceito de replicação, o que seria a replicação, que a gente já está falando para vocês agora no início. Por que a replicação ela é um processo do metabolismo celular extremamente importante e fundamental para a sobrevivência da célula? Quando que ocorre a replicação do DNA? Então a gente vai ver que a replicação não acontece a qualquer momento na célula. Como todo processo metabólico é um processo altamente energético, que demanda energia, então ele tem que ser um processo coordenado, tá? Assim como várias outras atividades do metabolismo celular. Onde que ocorre a replicação do DNA? Então, aonde que na célula essa replicação ela vai acontecer? E como que ocorre de fato a replicação do DNA? Então, qual é o processo, o mecanismo que está girando em torno dessa etapa tão importante que é a duplicação do material genético? Bom, e aí eu tenho que voltar numa imagem que eu finalizei praticamente ela na aula passada com vocês, que é o dogma central da biologia molecular. E aí eu aproveito para fazer uma correção nesse último slide, porque no slide que eu coloquei para vocês, eu coloquei um slide muito parecido, eu peço para vocês depois conferirem lá, mostrando o dogma central da biologia molecular, qual é o fluxo de informação genética e como que esse fluxo de informação genética ele foi revisitado, ele foi revisado baseado em conhecimentos que surgiram depois na área de biologia molecular. Bom, o que a gente sabe? Que o DNA ele é o material genético da célula, tá? Então ele é um material genético importantíssimo que contém toda a informação de toda a potencialidade daquela célula, daquele tecido, daquele organismo. Basicamente, essa informação genética, no final das contas, ela vai ser utilizada na célula para produzir as proteínas, porque as proteínas são as biomoléculas que fazem todas as atividades, elas participam de praticamente todas as reações do metabolismo celular, então são os grandes fazem tudo da célula, eu sempre falo isso para vocês. E aí, existe uma etapa intermediária. Então, como vocês observam aqui na imagem, a gente tem a replicação do DNA. Para que eu produza uma proteína no final na célula, existe uma etapa intermediária em que uma parte, uma região importante daquele DNA, que é o gene, que tem uma informação específica para produzir uma proteína, ele vai ser acessado por enzimas, por proteínas, isso é tema da próxima aula nossa, e vai ser produzido uma molécula de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai ser produzido por um processo que é chamado de transcrição. Mas todas as vezes que a própria molécula de DNA ela precisar se duplicar, que é o que está mostrando na imagem, ele faz uma volta, essa duplicação do DNA é chamada de replicação. Tá? A replicação nada mais é do que a duplicação da molécula de DNA na célula.
Passando do RNA mensageiro, esse RNA ele vai ter que ser decodificado, ele vai ter que ser traduzido, né? Ou seja, toda a informação que está presente nos nucleotídeos de RNA, ela vai ter que ser interpretada num novo código, que é o código genético, que é um código que no final vai ter que substituir alguns nucleotídeos por aminoácidos, que são as bases de construção das proteínas. E esse processo é chamado de tradução. O que foi acrescentado depois foram dois outros processos que estão aqui em amarelo. Um que é chamado de transcrição reversa, tá? Que é a transcrição acontecendo de forma reversa, no sentido contrário ao sentido normal da célula. Isso acontece em que tipo de situações? Isso acontece com alguns tipos de vírus, como os retrovírus, que eu falei na aula passada. O vírus do HIV é um tipo de retrovírus. E existe também um processo mais recente que foi descoberto, que é a capacidade do próprio RNA sofrer algumas duplicações. Isso é importante principalmente para o controle da expressão, né, da ativação e desligamento dos genes, tá? Então aqui a gente fecha o dogma central da biologia molecular e eu adianto para vocês que a gente vai trabalhar hoje só com aquela primeira parte ali, que é o DNA copiando a si mesmo, tá? Que é a replicação do DNA. E aí vem a pergunta, quando, né, que acontece a replicação do DNA? Todas as vezes que a célula precisar se multiplicar. Por que que uma célula se divide? Então vamos pensar numa bactéria. A bactéria é um organismo procarioto, unicelular, né? Então o organismo inteiro é uma única célula e essa bactéria ela tem que se reproduzir, ou seja, ela tem que produzir novas bactérias no meio. Então essa reprodução, é uma multiplicação, ela acontece por um processo que é chamado de mitose, tá? E essa mitose, né, para que novas células surjam a partir de uma célula inicial, que é o que a gente estuda em biologia celular, precisa de acontecer um fenômeno importantíssimo, que é a duplicação do material genético. Então, o material genético da bactéria, que tem toda a informação, que vai ditar tudo aquilo que aquela bactéria vai desenvolver naquele meio, naquele local onde ela habita, né? Todas as proteínas que serão produzidas, quais tipos de nutrientes aquela bactéria consegue utilizar no seu metabolismo, qual é o comportamento dessa bactéria do ponto de vista de virulência, de patogenicidade. Então, todas as características daquela bactéria estão na molécula de DNA. Se uma bactéria quer produzir duas novas bactérias se reproduzindo, ela também tem que duplicar essa informação genética. Então, essa informação genética ela é duplicada. A bactéria mais estudada que nós temos, né, assim, de todos os tempos, é uma bactéria que é chamada de E. coli, ou Escherichia coli. E a gente sabe que a E. coli, ela se multiplica a cada 20 minutos em condições ideais de crescimento em laboratório. Ou seja, a cada 20 minutos, duas novas células estão surgindo. Então imaginem vocês a velocidade com que a duplicação, né, o processo de replicação do DNA, ele acontece. E em procariotos, às vezes nem terminou uma replicação do DNA e aquele cromossomo já está se multiplicando novamente, porque já está tendo uma divisão da célula e aí aquelas duas novas células que surgiram, cada uma com seu cromossomo, já está sofrendo um novo processo de replicação do DNA, porque logo em seguida já vai ter uma nova duplicação. Então é muito rápido o processo, diferente do que acontece nos eucariotos. Por que um eucarioto tem que se duplicar o seu material genético, duplicar o seu DNA? Depende de que eucarioto você está falando. Se a gente pensar num organismo unicelular, por exemplo, um protozoário, né, a gente pode pensar alguns tipos de fungos, né, a maioria dos fungos, o que a gente pode ver? Que ele também se reproduz, ele também se multiplica no meio. Então, a própria replicação do DNA, a duplicação do DNA, está preparando aquela célula para uma reprodução, né? Uma cópia que vai acontecer no processo reprodutivo. Se a gente pensar num organismo multicelular, né, a duplicação do material genético ela é fundamental porque ela é uma etapa que antecede a mitose, ou seja, a
proliferação celular, que é importante para surgir novos tecidos, novos órgãos, para regenerar tecidos que foram lesionados, tecidos que estão envelhecidos, que têm que ser renovados, né? Então, faz parte do processo natural, né, do metabolismo celular, a etapa de duplicação do material genético. Aqui está mostrando o ciclo celular, e aí a gente já está falando de um organismo eucarioto, né? O ciclo celular, nós estudamos ele na disciplina de biologia celular. Então, basicamente, a gente tem essas 4 etapas que podem ser resumidas em 2 fases. Ou a célula ela vai estar em intérfase, tá? Ou ela vai estar se dividindo em mitose, que é o que basicamente está mostrando aqui. O M de mitose, ele é o ciclo, né, a etapa mais curta, se você levar em consideração a intérfase. E a intérfase representa toda a etapa preparatória da célula. A célula cresce, a célula produz todas as proteínas que ela precisa, a célula duplica o seu material genético, então ela se prepara para quê? Multiplica as suas organelas, para ela sofrer uma mitose, que no final da mitose, como está mostrando aqui na imagem, vai acontecer uma citocinese, ou seja, uma divisão do citoplasma, e 2 novas células vão surgir ao final desse processo. E aí, eu quero destacar para vocês. Então, se, né, a intérfase é uma fase de preparação da célula, provavelmente é na intérfase que a replicação do DNA vai acontecer. E, de fato, a replicação do DNA ela acontece no meio da intérfase. Então, existem 3 fases. Uma fase chamada G1, gap 1, uma fase chamada de S, de síntese, e uma fase chamada de G2, que significa gap 2. As fases 1 e 2, G1 e G2, basicamente são fases preparatórias de crescimento, né? A célula se prepara, ela cresce, ela aumenta o conteúdo do seu citoplasma, ela duplica as organelas, ela faz uma intensa atividade metabólica, né, que resulta em produzir muitas proteínas. E na fase S, o que marca a fase S é a duplicação do DNA. Então, todo o material genético, né? Se a gente considerar uma célula humana que tem 46 cromossomos, 23 pares, todos os 46 cromossomos, que são 46 moléculas de DNA, eles vão ter que se duplicar nessa etapa, preparando justamente a célula para sofrer o processo de mitose. Por quê? Porque lá no final da mitose, o que a gente vai ter? A partir de uma única célula inicial que tem o seu material genético, as 2 novas células filhas que vão ser geradas, elas são nada mais, nada menos do que cópias dessa célula inicial, ou célula mãe, né? Como você quiser falar. Então, gente, esse processo ele tem que acontecer, primeiro, de forma muito coordenada, né? Porque ele tem que acontecer antes da divisão celular. Segundo, de forma fidedigna, ou seja, com uma alta fidelidade. Todas aquelas bases, né, que formam, né, os nucleotídeos, que formam a sequência do código que está presente na molécula de DNA, de todos os cromossomos, precisam ser copiados com uma alta fidelidade. Porque se eu mudo o código, eu mudo a receita. E se eu mudar a receita, pode ser que, alterando a receita, né, se eu altero um ingrediente de uma receita, eu altero o produto final. E aí eu queria que ficasse um bolo fofo e o bolo vai e fica murcho, ou o bolo fica duro. Então é mais ou menos essa lógica. Se eu altero a receita do DNA, o código que está presente no DNA, eu posso, a gente vai ver na aula passada que nem sempre isso acontece, mas eu posso alterar o produto final, que é a proteína, e aí aquela proteína pode não funcionar, ou funcionar parcialmente, e aí eu não tenho um resultado tão interessante assim, tá? E na meiose? Meiose a gente também estuda na biologia celular. A meiose já é um processo diferente, porque ele não faz cópias, né? O objetivo da meiose, no final do processo, é produzir células, que são chamadas de gametas, que têm a metade do número de cromossomos da célula original. Então, a partir de uma única célula original, vão ser produzidas 4 células filhas, com a metade do material genético da célula mãe original. Essa célula mãe original,
para que essa meiose aconteça lá no final, ela vai precisar passar por uma etapa de duplicação do material genético também na meiose 1. E essa duplicação do material genético é a replicação do DNA, que também vai acontecer durante a intérfase da meiose, na fase S da intérfase, que é a fase intermediária entre G1 e G2. Então, vocês conseguem compreender a importância, né, que a replicação do material genético ele tem para a célula e quando que essa replicação ela vai acontecer. Bom, já que nós vimos quando, né, e por que, né, a importância da replicação, agora a gente tem que parar para pensar onde que esse DNA ele se multiplica. Depende. Depende de onde o material genético está presente dentro da célula. Em biologia celular, o que a gente estuda? Que as células procariotas, elas têm como característica o fato do material genético ele não estar separado do citoplasma. Então, eu tenho uma única célula simples, pequena, que não tem compartimentos internos, né, definindo espaços, delimitando espaços ali dentro, e eu tenho um material genético que está em contato direto com o citoplasma. Então, a replicação do DNA de uma bactéria, né, que é o nosso exemplo de procarioto, ela vai acontecer aonde? No próprio citoplasma. Por quê? Porque o citoplasma é o local aonde a gente encontra o cromossomo bacteriano. Já numa célula eucariótica, existe uma região definida aonde o material genético principal da célula estará presente, que é chamado de núcleo. Então, a replicação do DNA em uma célula eucariótica, ela vai acontecer dentro do núcleo da célula eucariótica, ok? E aí vamos falar agora um pouquinho dos mecanismos que estão relacionados com a replicação do DNA. Então, basicamente, né, a replicação do DNA ela vai envolver a cópia do material genético, né, independente do número de cromossomos, no final, a cópia fidedigna, com alta fidelidade, sabe? Copiando 100% ou de preferência, né, com 100% de fidelidade. A gente sabe que às vezes erros acontecem e a célula se prepara para corrigir esses erros também, porque ela tem mecanismos de reparo, tá? E essa replicação, ela é quem que faz a replicação na célula? A gente pode pensar, como que isso acontece? Isso acontece de forma aleatória? O DNA decide se multiplicar e se multiplica? Não. Na verdade, a replicação, assim como qualquer processo do metabolismo celular, envolve a participação de um conjunto de enzimas, tá? Essas enzimas, elas formam um todo que é chamado de replissomo. Então, o replissomo é todo o complexo enzimático que está envolvido diretamente com a replicação do DNA. A replicação do DNA, ela pode ser dividida em 3 etapas, né? Ela pode ser chamada de início de replicação, uma etapa que é a etapa do alongamento, ou seja, quando as novas fitas estão sendo produzidas, estão sendo acrescentados novos nucleotídeos, e uma etapa de término, em que a replicação ela é finalizada. E a gente vai ver rapidamente essas 3 etapas na aula de hoje. Bom, a replicação ela tem as suas características. A primeira característica que eu quero destacar para vocês é que a replicação ela é um processo semi-conservativo. O que isso significa? Semi quer dizer metade, parcialmente. E conservativo porque ele conserva alguma coisa. O que ele está conservando? Ele está conservando a molécula de DNA, uma parte da molécula de DNA. Essa propriedade, né, da replicação, ela foi descoberta em 1954 por 2 pesquisadores, tá? Que é o Meselson e o Stahl. Eles estavam fazendo um experimento com bactérias e aqui, nesse slide, ele mostra basicamente como que foi esse experimento do Meselson e o Stahl. Então, em tá mostrando ali que eles pegaram inicialmente bactérias, e eles cresceram essa bactéria no meio de cultura, em laboratório, e eles acrescentaram no meio de cultura. Então, normalmente, quando a gente cresce uma bactéria, a gente tem que colocar os nutrientes que ela precisa, né, para ela continuar se multiplicando, a temperatura ideal, quantidade de sal, quantidade de água, tá? Agitação, tem que entrar oxigênio. Então, a gente reproduz o ambiente natural da bactéria.
E aí, o que eles colocaram no meio de cultura? Eles colocaram uma fonte de nitrogênio, que é o nitrogênio 15. O que é o nitrogênio 15? É um nitrogênio pesado, é um isótopo, é uma versão diferente do nitrogênio que é encontrado em maior abundância na natureza, que é o nitrogênio 14, o nitrogênio leve, tá? E aí eles cresceram, então esse isótopo, ele marca, né? A gente consegue marcar exatamente aonde que ele é incorporado na célula. Então, como a bactéria usou esse nitrogênio para realizar todos os seus processos do metabolismo celular, onde novas moléculas foram criadas, esse nitrogênio ele foi incorporado nessas biomoléculas orgânicas, que uma característica de uma molécula orgânica é ter a presença do nitrogênio. Dentre as biomoléculas, a gente tem a molécula de DNA. Então, como eles cresceram por muito tempo no laboratório, eles chegaram em um determinado momento em que as bactérias se multiplicaram tanto ali dentro, e as bactérias mais iniciais já, né, provavelmente já morreram, que todo o material genético das bactérias que estavam presentes no meio estavam marcadas com esse nitrogênio pesado, nitrogênio 15. Aí o que eles fizeram? Primeira coisa que eles fizeram foi um controle, que é o que está mostrando ali em 2. Então, eles coletaram uma amostra, tá, de um recipiente onde estava a bactéria crescida com nitrogênio 15, e aí eles reservaram essa amostra, contendo um pouco de bactéria, extraíram o DNA daquele, né, pool, né, daquele conjunto de bactérias, e aí eles chamaram isso de geração zero. O que eles fizeram em seguida? Pegaram uma outra alíquota da bactéria, que está crescida em nitrogênio 15, colocaram num outro recipiente com um novo meio de cultura e eles substituíram nitrogênio 15 por nitrogênio 14. E eles cresceram essas bactérias por 4 gerações. Como que eles controlaram isso? Porque eles sabiam, né? Quanto tempo que demorava uma bactéria para se multiplicar. Então, considerando que a gente tem mais ou menos 20 minutos, então eles sabiam exatamente que se eu deixasse por tantos minutos, eu conseguiria ter 1, 2, ou 3, ou 4, ou quantas gerações fossem de bactérias. Você consegue mais ou menos sincronizar a multiplicação bacteriana em laboratório. E aí eles foram coletando amostras. Então, eles coletaram uma amostra com 20 minutos, que eles tiveram uma geração de replicação, de reprodução bacteriana, com 40, com 60 e com 80. Extraíram o material genético, DNA, dessas amostras, assim como da G0. E aí, eles fizeram uma etapa, que é chamada de centrifugação, ultracentrifugação, e esse procedimento, ele separa, tá, a molécula de DNA, qualquer molécula, na verdade, por peso. Com aquelas moléculas de DNA que foram, né, acrescidas com nitrogênio 15, elas ficaram mais pesadas, porque ele é um isótopo pesado. E aí elas ocupavam uma posição mais embaixo, olha, que é o que está mostrando ali. Olha lá a geração 0, né, ela está um pouquinho mais embaixo. Já as moléculas de DNA que incorporaram o nitrogênio 14, elas ficariam um pouco mais para cima. Por quê? Porque elas são mais leves. Então, a gente consegue diferenciar qual molécula de DNA é uma mistura, qual molécula de DNA é só nitrogênio 15 e qual molécula de DNA é só nitrogênio 14. Então, aqui nesse quadro do lado, no 4, resume basicamente o que ele encontrou, o que eles encontraram e a conclusão que eles tiveram. Então, eles tiveram aqui na geração 0, todas as moléculas de DNA, né, toda a molécula de DNA dupla fita, ela estava apenas com nitrogênio 15, que ocupava a posição mais embaixo, mais densa, porque era mais pesada, na ultracentrifugação. Na geração 1, qual foi a conclusão que eles tiveram? Como eles substituíram o nitrogênio 15 pelo nitrogênio 14, mas só teve uma única geração, eles viram que houve uma mistura. Então, tinha moléculas de DNA que estava com nitrogênio 15 e molécula de DNA ou fita de DNA que estava com nitrogênio 14. Quando eles fizeram novamente, né, uma coleta na geração 2, o que eles observaram? Observaram que separou-se 2 bandas, a gente tinha 50%. Ou seja, moléculas, né, que estavam com nitrogênio 15 ainda misturado com nitrogênio 14, mas já começou a surgir moléculas que estavam apenas com nitrogênio 14.
E assim sucessivamente, até chegar, por exemplo, na geração 4, em que eu tenho pouquíssimas moléculas de DNA, em que uma das fitas está com nitrogênio 15, mas a maioria está com nitrogênio 14, porque ficou mais tempo exposta ao nitrogênio 14. Qual é a conclusão que eles tiveram a partir desse experimento genial que eles elaboraram? Que a replicação, ela semi-conserva. Semi-conserva o quê? Uma das fitas de DNA. Então, a molécula de DNA, ela é uma dupla fita, que foi o que a gente viu na aula passada, e essa dupla fita, no processo de replicação, elas vão se separar e cada fita vai servir de molde para produzir uma nova fita de DNA. Essa nova fita de DNA, aqui no experimento na fase 3, ela como já estava com o nitrogênio 14, todas as novas fitas que foram acrescentadas já estavam com esse nitrogênio mais leve. E é por isso que a gente praticamente não vê mais a fita de DNA com o nitrogênio 15, né? Porque foi sendo cada vez mais diluído geração após geração. Então o processo é semi-conservativo, ele vai conservar sempre uma fita inicial, e essa fita inicial vai servir de molde para produzir a outra fita que é complementar e aí gerar uma nova molécula de DNA de dupla fita. Então aqui, resumindo o processo, cada fita da molécula de DNA serve como molde para a síntese de uma fita nova, que é complementar. Então a gente já viu na aula passada que uma característica que a molécula de DNA tem, né, que ela é uma dupla fita complementar, ou seja, os nucleotídeos que estão voltados para o interior da dupla hélice, eles têm uma complementariedade de bases, então A pareia com T, G pareia com C. Eles são pareados e mantidos por ligações de hidrogênio, né, que a gente já viu também na aula passada, 2 ligações para T, 3 ligações para G e C. Outra característica que a gente viu na aula passada é que as fitas elas são antiparalelas, ou seja, elas correm em sentidos opostos, elas têm extremidades com polaridades químicas diferentes, então de um lado eu tenho uma extremidade 5' fosfato, na outra extremidade da fita eu vou ter um 3' hidroxila livre, né? 3' OH livre, e na outra fita eu vou ter a mesma extremidade, né? Diferente, só que com orientação antiparalela, que é o que está representando aqui na imagem também. Essas características são importantes para a gente entender o processo de replicação do DNA. Uma outra característica é que a replicação, ou seja, acrescentar novos nucleotídeos na nova fita que vai ser produzida, sempre vai obedecer à orientação 5', 3'. Ou seja, um novo nucleotídeo, como está mostrando aqui na imagem, ele só poderá ser acrescentado a partir da extremidade 3' OH. Então, quando vier um novo nucleotídeo, né, um deoxinucleotídeo trifosfato, com 3 fosfatos, a enzima responsável por acrescentar os nucleotídeos para formar a nova fita de DNA, ela vai levar em consideração a informação que está na fita de cima, na fita molde, né, para saber qual nucleotídeo que será acrescentado, mas ela só vai acrescentar a partir da extremidade 3' OH livre. Não se esqueçam disso. Outra característica da replicação, a replicação ela não acontece em uma região aleatória da molécula de DNA, né, do cromossomo da célula. Ela acontece em regiões específicas. E essas regiões específicas, elas já foram caracterizadas principalmente em E. coli, né, em bactérias, e parcialmente, apesar de que é muito difícil, né, talvez em leveduras, alguns tipos de fungos, elas já foram caracterizadas em eucariotos. Mas em eucariotos, né, principalmente mamíferos, é muito difícil ainda identificar, né, a partir do sequenciamento do genoma, qual é a região de início, né, as regiões de início da replicação do DNA. Que características que essas regiões elas têm, né, que elas já foram descobertas? Primeira coisa, a replicação ela acontece numa região chamada origem, que tem como característica ser uma região rica em adenina e timina. O que a gente estudou na aula passada? Que a adenina e timina, elas se pareiam formando apenas 2 ligações de hidrogênio. E guanina e citosina se pareiam formando 3 ligações de hidrogênio.
E eu falei na aula passada que toda região do DNA que precisar se abrir, né, separar as duas fitas mais facilmente, vão ser regiões mais ricas em AT do que ricas em GC. Toda região do DNA que precisar ficar mais compactada, ela vai ser mais rica em GC do que em A e T. Então, a origem de replicação é uma região que precisa ser aberta com facilidade, para que o complexo do replissomo ele consiga se ligar, né, acessar e se ligar a essa região e começar a duplicar o DNA da célula. Por causa disso, ele é uma região que é rica em AT. Em procariotos, vírus e plasmídio, né, o que é o plasmídio? Plasmídio é um DNA circular pequeno que está presente em algumas bactérias, não é o DNA, o cromossomo bacteriano principal, mas ele tem alguns genes, ou seja, informação genética, que pode conferir características especiais para aquela bactéria, como, por exemplo, a capacidade de metabolizar determinado nutriente que outras não conseguem, ou a capacidade de degradar um antibiótico e resistir, né, ao ataque de um antibiótico. Então, ela confere algumas características interessantes. Então, nessas três condições, procariotos, vírus e plasmídios, a gente encontra, né, já foi estudada apenas uma única origem de replicação, tá? A origem de replicação em bactéria ela é chamada de ORIC, né, em E. coli, e tudo que a gente falar agora para frente, a gente vai estar falando daquilo que foi descoberto e estudado em E. coli, porque é o organismo modelo para estudo de replicação. Já em eucariotos, a gente tem múltiplas origens de replicação, porque é óbvio, ele é um material genético muito maior, a gente tem mais de um cromossomo envolvido, são cromossomos que são lineares, são, em termos de números de bases, várias ordens de magnitude maiores do que o cromossomo de uma bactéria, então imagina só se fosse uma única origem de replicação, o tanto que esse processo demoraria. Então eu tenho múltiplas origens de replicação que podem acontecer e que inclusive elas se encontram em determinado estágio e aí elas continuam seguindo até o final do cromossomo. Então aqui está mostrando, né, a região de origem de replicação e a partir dessa região é onde vai começar o processo. E esse processo começa com a abertura das duas fitas de DNA. A replicação ela pode acontecer de forma unidirecional, ou seja, a partir da abertura da fita na origem de replicação, ela vai correr num único sentido, ou, como na maioria das vezes acontece, ela acontecer de forma bidirecional. Então, a partir da origem de replicação, eu vou ter dois sentidos acontecendo em lados opostos. Essa abertura, né, a abertura toda, a bolha toda, é chamada de bolha de replicação. E cada regiãozinha dessa, né, que vai seguir para um lado ou para o outro, que tem o formato de um Y, é chamado de forquilha de replicação. Então, na replicação unidirecional, a gente tem uma única forquilha, e na replicação bidirecional, a gente vai ter duas forquilhas de replicação que seguem orientações opostas a partir da origem. Bom, vamos falar um pouquinho da origem de replicação de E. coli, que é a ORIC. Então, eles já estudaram, eles conhecem muito bem essa origem de replicação. O que eles descobriram? Que é uma região de 245 pares de base e que ela tem algumas repetições, ou seja, nucleotídeos que se repetem, formando, né, um padrão. Esse padrão que já foi descoberto são 4 repetições de 9 nucleotídeos e 3 de 13 que estão antes dessas regiões de 4 de 9. Por que essas regiões são importantes? Porque elas funcionam como uma região chave para reconhecimento e ligação de proteínas que trabalham no início da replicação. Que proteínas que são essas? Uma proteína chamada DNA-AA, que é o que está mostrando aí na letra A na imagem. A primeira coisa que essa proteína faz é reconhecer a região que repete 4 vezes com 9 nucleotídeos e se ligar de forma cooperativa nessa região. Então, liga uma, liga outra, liga outra, liga outra. Vem várias se ligarem ali junto, tá? Várias unidades da proteína. E isso vai fazer uma curvatura da molécula de DNA. Essa curvatura, ou seja, o DNA ele se curva, né? A molécula de DNA se curva, é importante porque isso vai forçar a abertura da molécula de DNA logo em seguida. Depois que a DNA se liga, a proteína DNA-AA,
forma um complexo aberto e liga outras proteínas que são chamadas de DNA B e DNA C. Essas duas se ligam na região 3 de 13 nucleotídeos e aí a gente tem o complexo inicial sendo formado, né, da replicação do DNA. Bom, quais são, né, as outras proteínas que estão envolvidas no processo? Eu não poderia deixar de falar da DNA polimerase. DNA polimerase, o que é uma polimerização? Polimerização é uma adição, é quando eu acrescento alguma coisa. Então, a DNA polimerase, ela vai adicionar. Adicionar o quê? Nucleotídeos de DNA a partir de uma fita molde, então ela tem que ter uma fita molde de referência, porque ela tem que saber qual é o nucleotídeo complementar que vai ser adicionado na nova fita que vai ser produzida. Ela vai acrescentar apenas, como está mostrando aqui na imagem, na extremidade 3' OH, então aqui está mostrando uma fita molde, tá? Que é a fita que já é a fita normal do DNA. E aqui do lado a fita nova, que está sendo sintetizada. Então ela vai ter que saber qual é o código que está do outro lado para ela acrescentar o nucleotídeo de forma correta. Ela vai acrescentar esse nucleotídeo apenas na extremidade 3' OH, tá? Então a fita vai sempre ser produzida no sentido 5', 3', como a gente falou. Bom, em E. coli já foram descobertas 5 DNA polimerases diferentes, mas dessas 5 a gente tem apenas a 1 e a 3 que estão envolvidas diretamente com a replicação do DNA. E dessas, a polimerase 3, né, a DNA POL3, é a principal molécula, né, proteína, enzima, que vai formar um complexo responsável pela replicação do DNA. A DNA polimerase 2, 4 e 5, elas vão estar envolvidas muito mais com o reparo do DNA. O que é o reparo? Toda vez que aquele DNA acrescentar, por um acaso, um nucleotídeo errado, então aqui, por exemplo, teria que acrescentar um T no lugar do A. Suponhamos que ela acrescente um C, né, e não um T. Então aí o que pode acontecer? Existem mecanismos de checar se aquele DNA ele foi copiado de forma errada e aí se por um acaso foi detectado um erro, existe todo um mecanismo de reparo que vai trabalhar através de outras enzimas para reparar aquele dano, tá? Falando um pouquinho da DNA polimerase 1, 2 e 3, principalmente da 1 e da 3, que é a que mais nos interessam, elas têm algumas atividades que são interessantes. Então, a atividade de polimerização, ela acontece sempre na direção 5', 3', e as 3 polimerases são capazes de fazer. Uma outra atividade que está presente nessas polimerases é chamada de exonuclease. Nuclease, pessoal, é toda enzima que tem como habilidade remover nucleotídeos a partir de uma molécula. Pode ser uma molécula de RNA ou uma molécula de DNA, tá? Uma atividade exonucleásica quer dizer que ela está retirando, né? Ela está tirando da fita esse nucleotídeo que está presente. Ela pode retirar isso em 2 sentidos. Ela pode retirar no sentido 3', 5'. Então, se eu estou falando para vocês que a fita de DNA sempre cresce 5', 3', eu estou falando de uma remoção que está acontecendo no sentido contrário. Por que essa remoção ela é importante? Porque ela é uma remoção de reparo. Então, suponhamos que a DNA polimerase ela polimerizou um nucleotídeo. Ela tem, né, como característica, que é o que está mostrando aqui na imagem, ela tem a habilidade de correção, ou seja, de verificar que teve um erro e ela mesma executar a correção daquele erro. Então, se por um acaso ela polimerizou e ela percebeu que acrescentou o nucleotídeo errado, ela volta e ela remove aquele nucleotídeo. Então, esse retorno é uma atividade exonucleásica 3', 5', no sentido contrário da polimerização. E ela tem ainda uma atividade de exonuclease, e aí no caso apenas a polimerase 1, que é chamado de 5', 3', ou seja, na mesma orientação que acontece o crescimento da nova fita de DNA. Por que ela é importante? Aguarde essa informação que a gente vai falar sobre ela mais adiante.
E aqui embaixo está mostrando as duas polimerases. A DNA polimerase 3 é enorme, né? Como vocês podem ver aqui. Ela é um complexo, ela tem 2 núcleos catalíticos. Esse complexo inteiro está interligado, tá? Para cada um deles polimerizar uma das fitas. A gente vai ver isso mais para frente numa imagem. Então tem várias subunidades, cada uma delas tem uma função específica, tá? Tem bastante coisa que a gente sabe sobre ela. E a polimerase 1, que ela já é menor, bem menor, ela tem basicamente atividades de polimerização, né, que é uma polimerase, acrescentar novos nucleotídeos, atividades de exonuclease 3' 5', ou seja, de reparo, e atividade exonucleásica 5', 3', que ela consegue remover alguns nucleotídeos no mesmo sentido do crescimento da cadeia de DNA. E aí, eu pergunto para vocês, professora, se eu tenho uma molécula de DNA, ela separa, e você falou para mim que a DNA polimerase, ela precisa de ter uma extremidade 3' OH livre para ela copiar, né, uma nova fita a partir desse molde, cadê o início? Quem que vai fornecer a extremidade 3' OH livre? Porque aqui, ó, não tem nenhum nucleotídeo que foi acrescentado ainda. Aí, pessoal, entra em ação uma outra enzima que é chamada de primase. O que a primase ela faz? Uma vez que as fitas de DNA elas foram abertas, né, e aí há a possibilidade de polimerizar uma nova fita a partir de cada molde, a primase ela é uma enzima, né, uma proteína, que ela acrescenta. Então, ela sabe qual é o código que está presente aqui, dessa molécula de DNA molde, e ela acrescenta alguns nucleotídeos, são nucleotídeos de RNA, então ela acrescenta um fragmento pequeno, tá, de alguns nucleotídeos de RNA, ribonucleotídeos, complementar, que é o que está mostrando aqui na imagem, complementar a fita molde. E aí, por que isso é importante? Porque ela vai fornecer a extremidade 3' OH, que vai ser importante para que a DNA polimerase ela comece a polimerização. A partir do momento que ela começar, cada vez que ela acrescentar um novo nucleotídeo, vai surgir uma nova extremidade 3' OH, e aí ela vai acrescentando outros nucleotídeos, seguindo a complementariedade de bases da fita molde. Então, a primase é que adiciona uma sequência curta de nucleotídeos, que é chamada de fita iniciadora, ou a gente pode chamar também de primer, tá? É o iniciador, e a partir desse iniciador é que a polimerização vai, de fato, acontecer. Bom, aí a gente tem um problema, né, que os cientistas tiveram que quebrar a cabeça como que ele seria solucionado, como que ele seria compreendido. Se a polimerização só acontece no sentido 5', 3', a partir da origem, né, e suponhamos que a gente tem aí nessa imagem uma origem lá no cantinho esquerdo, do lado esquerdo, então, ou seja, essa forquilha de replicação ela vai correr da esquerda para a direita, como que a fita de baixo, molde, né, ela vai servir como molde para uma polimerização 5', 3', se ela já está no sentido 5', 3'. Então, olha só que dificuldade. A fita de cima, tranquilo, ela é um molde que da esquerda para a direita já está 3', 5'. Então, vai vir uma primase, vai acrescentar ali um primer, né, um iniciador, e a partir desse iniciador, simplesmente a polimerização vai acontecer no sentido 5', 3', tá? O sentido 5', 3' é o sentido da nova fita de DNA que vai ser produzida. E lá na molécula de baixo, né? Lá na fita de baixo. A fita de baixo já está na orientação, né? A fita molde 5', 3'. Então, o processo, ele vai ter que acontecer de forma descontínua. Então, a gente fala que a fita 5', 3' nova que está sendo produzida, ela é chamada de fita contínua, ou fita líder, porque ela é continuamente polimerizada a partir da extremidade 3' OH do iniciador. Já a fita de baixo, nova que vai ser produzida, ela é uma fita descontínua, ou seja, a primase ela vai ter que acrescentar vários
iniciadores ao longo da fita e de forma descontínua vai acontecer uma polimerização, encontra um iniciador, para, aí outra polimerização para, outra polimerização e para. Ou seja, o processo acontece de forma mais retardada, mais lento. Por isso que os livros didáticos chamam ela de fita lagging, ou fita retardada, né? Ou fita descontínua, que eu acho que é uma expressão melhor. Quem descobriu, né, que existe essa polimerização de forma descontínua na outra fita molde, a partir da outra fita molde, foi o Okazaki. E aí, esses fragmentos curtos que são formados pelo iniciador e pela sequência curta de DNA que foi já polimerizado, é chamado de fragmento de Okazaki, em homenagem ao seu descobridor. O que acontece, pessoal? Por que a atividade de exonucleásica 5' 3' ela é importante? Porque, por exemplo, a DNA polimerase 1, que é a única que tem essa atividade, quando ela encontrar, né, com um iniciador, ela é capaz de remover aquele iniciador e aí a DNA polimerase 3 ela pode continuar a polimerizar a fita de DNA sem agora o iniciador, porque o iniciador ele tem que ser removido, ele é RNA, ele não é nucleotídeo de DNA, tá? Então por isso que a atividade de exonucleásica 5' 3' ela é importante. Outras proteínas envolvidas na replicação. Então, a gente tem uma proteína chamada de helicase, tá? Ou DNA-B. A helicase, que está aqui mostrada na imagem, basicamente, o que ela vai fazer? Ela é a proteína, né, enzima responsável por romper as ligações de hidrogênio, então, e permitir com que a bolha, né, a forquilha de replicação, ela caminhe. Então, ela vai rompendo, é como se fosse uma tesoura, e vai rompendo todas as ligações de hidrogênio, né, de forma coordenada na molécula de DNA, na hélice de DNA, e permitir a abertura das fitas. Essas fitas que se abrem, elas poderiam simplesmente voltar e se aproximar novamente e acontecer uma nova ligação de hidrogênio. O que impede, né, que uma fita que foi recém-aberta, ela não se colapse, ou seja, ela não se renature novamente? Existem outras proteínas que trabalham concomitantemente com a helicase, que são chamadas de SSB, tá? É uma sigla em inglês, então é uma proteína que se liga a um single strand, né? Que é o quê? O que é o single strand? É uma fita simples da molécula de DNA. Então a helicase abre a fita e aí vem proteínas e se ligam de um lado e de outro, que são essas SSBs, como está mostrado aqui na imagem, estabilizando as duas fitas de DNA simples e também impedindo a ação de nucleases que poderiam, né, vir e querer picotar esse DNA e, né, degradar esse DNA. Outra enzima envolvida é chamada de topoisomerase. Então a gente precisa lembrar que a molécula de DNA, ela não é duas fitas correndo linearmente, ela forma uma estrutura que é uma estrutura em hélice, então pensa num cacho de cabelo, né, formado de dois fios enrolados em um eixo imaginário. E aí, faz esse experimento em casa, pega duas fitas, tá, e vai enrolando essas duas fitas. E aí segura as duas pontas. Se você fizer uma abertura, ou seja, você, né, tá tensionando essa abertura, você vai causar uma tensão de um lado, vai enrolar mais de um lado e vai enrolar mais do outro. Para eu aliviar essa tensão, o que eu poderia fazer? Simplesmente desenrolar a molécula de DNA como um todo. Agora imagine o gasto de energia para fazer isso com todo o cromossomo de uma célula eucariótica que é gigante. Não tem como isso acontecer. Para evitar justamente que toda a molécula, né, tivesse que girar para ela, né, conseguir aliviar a tensão da abertura da forquilha de replicação, da bolha de replicação, essas enzimas, elas trabalham fazendo o quê? Elas promovem uma quebra temporária na ligação fosfodiéster, tá, que forma o esqueleto, açúcar-fosfato. E aí, ao quebrar numa determinada região, ela permite com que a fita ela gire em torno de si mesma e alivie aquela região parcialmente. Então, a forquilha de replicação está caminhando por um lado. Se há uma tensão aqui, está muito enrolado, o que ela pode fazer? Ela vai criar umas quebras temporárias em uma fita ou em duas fitas.
essas fitas elas vão, né, girar entre si e vai aliviar a tensão que está presente aqui na molécula de DNA para que a forquilha continue passando e a polimerização ela não seja interrompida por causa dessa tensão, pelo excesso de enrolamento que a própria fita ela faz em torno de si mesma. Então, como está colocado ali, a topoisomerase promove a quebra temporária da ligação fosfodiéster de uma ou das duas fitas da dupla hélice para que elas possam girar livremente e evitar que toda a molécula tenha que girar, né, ao mesmo tempo. Ela pode induzir uma supertorção, que é interessante porque isso favorece a abertura das fitas, ou ela vai criar os alívios, ela vai aliviar as tensões, dependendo da região que está sendo levada em consideração na molécula de DNA. Então aqui está mostrando a ação da topoisomerase 1, tem mais de uma topoisomerase na célula, tá? Que já foi estudada em E. coli. Então, basicamente está mostrando o quê? Ela se liga numa região DNA, ela faz uma quebra temporária da ligação fosfodiéster, e aí aquele fragmento consegue girar, aliviar a hélice nessa região, só nessa região, e ela religa novamente essa ligação fosfodiéster, tá? Então essa é a ação geral dessas enzimas. Como que movimenta a DNA polimerase 3 na forquilha de replicação? Então, a DNA polimerase 3 na E. coli é a mais importante, é o complexo enzimático de polimerização mais importante da bactéria. Então, aqui tem uma imagem na internet, e aí eu chamo a atenção de vocês, tomar cuidado com as imagens da internet, que algumas imagens não são exatamente corretas, né? São esquemas corretos de como a gente sabe que algumas coisas em biologia funcionam. Então, essa imagem, se a gente olhar para ela, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma forquilha de replicação que está caminhando da esquerda para a direita. A gente consegue ver, né, quem é a fita líder e quem que é a fita descontínua, retardada. Então, a fita de baixo, né, que está sendo produzida simplesmente no sentido 5' 3', né, e o molde é 3', 5'. Ela está indo embora na polimerização, mas a outra fita ela é uma fita mais atrasada, né, então ela está sendo produzida de fragmentos de Okazaki para fragmentos de Okazaki, de forma mais descontínua, mais curta. A impressão que a gente tem é que existe uma DNA polimerase que trabalha numa fita e que segue lá na frente e que tem uma outra DNA polimerase que trabalha lá na outra fita, como ela tem que ficar toda hora indo, né, e voltando, porque são fragmentos pequenos, ela é mais retardada, ela atrasa mais o processo. Então, um segue em diante e o outro fica um pouco mais para trás. Então, essa era a concepção que a gente tinha quando a gente começou a estudar, né, os cientistas começaram a estudar sobre a replicação. Acontece que é muito mais sofisticado e muito mais interessante do que o que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, o processo, e muito mais difícil de entender também. O processo, ele acontece de forma coordenada. A DNA polimerase 3, que ela é um complexo gigante, ela tem 2 núcleos catalíticos, ou seja, 2 núcleos que realizam a polimerização. Um vai ligar numa fita molde, o outro vai ligar na outra fita molde, mas eles não são desconectados, ou seja, um vai caminhar sem o outro. Eles são conectados pelas outras subunidades da DNA polimerase 3. E aí, o que vai ter que acontecer? Para que isso aconteça, isso já foi descrito, né, em bactérias, então isso já foi visto, né, de fato acontecendo in vitro, né, no laboratório. A molécula de DNA molde, ela vai ter que fazer uma volta, tá? Que é a molécula de DNA que vai servir de molde para a síntese da fita descontínua. Ela vai ter que fazer uma volta para que os dois núcleos catalíticos do processo, do complexo, eles consigam caminhar aproximadamente juntos. Então, não tem um ficando para trás e o outro indo para frente. Os dois, eles caminham mais ou menos juntos. A fita molde faz uma dobra e aí eu tenho, obviamente, vários, né, fragmentos de Okazaki que vão ter que ser feitos na fita descontínua, não tem jeito, porque a polimerização acontece só no sentido 5', 3'. Eu vou deixar para vocês um link, aliás, vários links em materiais complementares do YouTube, porque isso daqui, gente, para entender, a gente tem que entender isso num simulador.
Então tem vários vídeos legais, tá? Que vocês vão poder utilizar para fixar, entender melhor qual que é o processo de replicação do DNA e eventualmente utilizar com os alunos de vocês. Término da replicação, nós já estamos acabando. O término da replicação, ele vai acontecer de forma diferente dependendo do organismo que está sendo considerado. Em uma bactéria, né, que é uma E. coli, que é o que a gente mais sabe sobre ela, o término da replicação ele vai acontecer quando as duas forquilhas de replicação se encontram. Então, o cromossomo bacteriano ele é circular. Então, eu tenho uma região que é chamada de origem. A partir daquela origem, a fita se abre e aí eu tenho duas forquilhas que vão caminhando, tá? Em sentidos opostos. O que acontece? A região de término, que é uma região específica, que é chamada de TER, ela está oposta à origem de replicação, como está mostrado aí na imagem. Então, eu tenho duas regiões TER, uma região que vai capturar a forquilha 1 e uma região que vai capturar a forquilha 2, como se fosse uma armadilha. E aí, as duas forquilhas, elas vão caminhar em sentidos opostos e elas se cruzam. E aí, essa daqui, ela vai parar nessa região aqui e a outra vai parar nessa outra região aqui. Então, elas têm que meio que se encontrar e se cruzar entre si. Quando isso acontecer, existe uma proteína chamada TUS, que vai se ligar nessa região da forquilha de replicação e ela vai bloquear a ação da helicase, da DNA-B. Quando ela bloquear a ação da DNA-B, da helicase, as duas forquilhas, elas param de abrir novamente a molécula de DNA, senão o trem ia ficar em loop infinito. E aí, as duas moléculas, elas são liberadas uma da outra, tá? Então, aí o processo, ele acaba. Então, ele vai ficar uma hora que as duas moléculas vão ficar assim, e aí elas vão ser liberadas uma da outra, tá? Já na replicação em eucariotos, a gente tem alguns complicadores. Primeiro é que o cromossomo de eucarioto, ele é linear, então ele tem extremidades nas pontas. Ele não é um processo circular, que facilita bastante. Segundo que ele é bem maior também, o cromossomo. Os eucariotos, eles têm os telômeros. Não sei se vocês já ouviram falar, que são aquelas extremidades, né, que protegem as pontas dos cromossomos. E a gente sabe, né, escuta muito falar de telômero quando a gente fala de envelhecimento, porque à medida que a gente envelhece, que a idade passa, a gente vai perdendo a habilidade de repor esse telômero. E aí a gente está mais propenso a mutações, a desenvolvimento de câncer, de complicações associadas ao envelhecimento. O telômero, ele sofre a ação de uma enzima que é chamada de telomerase. E aí o que acontece, pessoal? Olha só nessa imagem. Se por um acaso não tivesse, tá, a ação da telomerase, o que ia acontecer? A gente tem que lembrar que a polimerização, ela só acontece no sentido 5', 3', não é verdade? Então tem que vir uma primase, colocar um primer e aí acontecer a síntese. Então tem que vir a primase, colocar o primer e acontecer a síntese. Acontece que lá na fita descontínua, que é a fita que, né, ela tem todo um problema, que tem que formar vários fragmentos de Okazaki, se não houvesse a telomerase, sempre iria sobrar uma extremidadezinha, uma bordinha ali, de nucleotídeo da fita molde que não conseguiria ser de forma sintetizado corretamente, né, para formar o início da fita nova, descontínua que está sendo produzida. O que acontece? A telomerase, na enzima, existe uma sequência de RNA que essa sequência de RNA, ela vai se posicionar lá na fita molde, tá? Embaixo da fita molde, olha só como está mostrando a imagem. E ela vai servir como se fosse um iniciador. E aí, formando esse iniciador, vai acontecer uma polimerização, tá? Uma polimerização a partir da extremidade 3' OH livre do molde, não da fita descontínua. E aí a gente vai estender, que é o que está mostrando na imagem, em vermelho. Eu vou estender ainda mais essa região do molde. Por quê, pessoal? Porque aí eu tenho espaço para que venha a primase, acrescente, né, um novo iniciador, e aí eu consiga realizar o processo de polimerização.
tá? Então, se não houvesse a telomerase trabalhando, cada vez que a molécula de DNA ela se replicasse, as novas moléculas que seriam formadas seriam mais curtas do que a molécula original, porque sempre ia sobrar um pedacinho em que não ia ter como colocar um iniciador para criar um molde, né? Gerar uma extremidade 3' OH livre para que a polimerização acontecesse. Então, o processo de envelhecimento, ele passa por uma perda da atividade da telomerase. Então, ela para de funcionar adequadamente, ela vai acrescentar cada vez menos nucleotídeos e aí o cromossomo está propenso a ser encurtado a cada vez que a célula se multiplicar. Isso vai ocasionar uma série de problemas, né, que podem ser repercutidos no tecido, no órgão e no indivíduo como um todo. Então, basicamente, é assim que funciona, tá? Bom, com isso a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Peço que vocês confiram as informações na apostila de vocês e reforcem o conteúdo que a gente aprendeu na aula de hoje. E qualquer dúvida vocês coloquem lá no nosso fórum de discussão, que a gente vai ter o maior prazer, ou no nosso chat, né? O maior prazer de responder as dúvidas de vocês. Um abraço e a gente volta na próxima aula.